Pois bem, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Não é a mesma coisa, são conceitos que muitas vezes podem confundir o estudante, então vamos ficar bem atentos nesse início para ver logo a diferença entre eles, tá bom? Para começar, o símbolo de potencial elétrico é o V. Tem a ver com a unidade dele, que é volt, daqui a pouco eu mostro. E energia potencial elétrica, o símbolo é EP. Pois bem, a situação é a seguinte: nós temos aqui dois pontos, A e B, uma região de influência do campo elétrico gerado pela carga Q, essa carga grande aqui. Nós dizemos que esse ponto A é dotado de um potencial elétrico, porque ele pode fazer surgir aí energia potencial elétrica. O ponto B também é dotado de potencial elétrico. Qualquer ponto na região do campo elétrico tem potencial elétrico. Se eu colocar uma carga de prova, a gente já sabe dos estudos anteriores que essas cargas aqui, né? Mesmo sinal, vai haver repulsão, o campo elétrico é de afastamento. Essa carga de prova vai sofrer ação da força elétrica e vai se deslocar se estiver livre nesse ponto aí. Então, ela vai se deslocar e se deslocando, ela foi dotada de energia mecânica, a energia do movimento, energia cinética, se preferirem, né? Essa energia cinética, da qual a carga ficou dotada, não veio do nada. Olha o princípio da conservação da energia, tão importante na física, né? Ela veio da transformação da energia potencial elétrica em energia cinética, energia mecânica de movimento, tá certo? Esse ponto B também continua tendo energia potencial. Se essa carga for deixada aí solta, ela vai continuar se deslocando. Mas o que é importante entender nesse instante é que é a energia potencial elétrica que se transforma em energia mecânica para a carga Q. Energia cinética, né, que é a energia do movimento. Pois bem, e o potencial elétrico? O potencial elétrico é a quantidade de energia possível naquele ponto, por unidade de carga. Antes de eu colocar a carga, não tinha energia ali. Tinha só o potencial para surgir energia. Aí no momento que eu coloco a carga, surge a energia potencial elétrica. Essa é a diferença. É bem sutil, né? Olha só a unidade aqui, vê se ajuda. A unidade, o Sistema Internacional de Unidades para o potencial elétrico é o Joule por Coulomb, né? Porque é a quantidade de energia por unidade de carga. A gente chama também de volt. O símbolo é o V. Volt em homenagem ao cientista italiano que inventou a pilha, né? Alessandro Volta. Pois bem, deixa eu fazer bem aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Se eu disser que nesse ponto A tem um potencial elétrico de 200 volts, isso significa que se eu colocar uma carga de 1 coulomb aí, então vai surgir uma energia potencial elétrica de 200 joules. Mas veja só, o potencial de 200 volts pode fazer surgir aí mais energia, desde que eu coloque mais carga. Se eu colocar a carga de 2 coulombs, por exemplo, aí a energia potencial já vai ser 400 joules. Perceberam a diferença? Potencial elétrico é a quantidade de energia possível por unidade de carga. E a energia potencial é a energia em si, que vai ser transformada em energia mecânica, que vai ser usada na realização de trabalho mecânico, como nós vamos ver aqui na sequência. Olha só, diferença de potencial, DDP, ou voltagem ou tensão elétrica, os três são sinônimos. A gente vê aí, né, a tensão elétrica da tomada 220 volts ou 110 volts, né? A voltagem da bateria 12 volts. Essas pilhazinhas, baterias que a gente coloca em controle remoto, né? Pode observar que elas têm lá, ó, 1,5 volts. Elas têm marcando um lado positivo e um lado negativo, né? Um lado de maior potencial e outro de menor potencial. Mas vamos ver aqui a importância dessa DDP, dessa diferença de potencial. Se eu tiver uma carga, se eu colocar uma carga nesse ponto de potencial elétrico, vai surgir a energia potencial, que vai ser transformada em energia
cinética, a energia de movimento, então essa carga vai se deslocar. No deslocamento da carga, a força elétrica é que realiza o trabalho, levando essa carga do ponto A até o ponto B. Só uma observação, a carga positiva, que eu coloco aqui, a carga de prova, ela sempre vai do maior para o menor potencial. Se fosse uma cargazinha negativa, seria o contrário. Até porque ela seria atraída para essa carga maior positiva, né? E a diferença de potencial? Onde é que ela entra nessa realização de trabalho? Pois bem, eu posso não saber o valor do potencial no ponto A e também não saber o valor do potencial no ponto B. Mas se eu tiver como saber a diferença de potencial, só isso já ajuda a resolver muita coisa em termos de eletricidade. A tensão elétrica na nossa residência, 220 volts ou 110 volts. Eu não sei o potencial de um ponto da tomada e do outro, só sei a diferença de potencial. Então vejam que a diferença de potencial é uma grandeza muito importante aqui na eletricidade. E ela está relacionada ao trabalho realizado, o deslocamento da carga pela força elétrica. A relação é essa. Ó. A diferença de potencial, ou seja, o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B, que eu vou ter um valor, é igual ao trabalho realizado de A para B dividido pelo valor da carga. Essa é a relação entre voltagem, trabalho e carga. Eu posso escrever desse jeito aqui também. Ó. VAB também quer dizer voltagem do ponto A até o ponto B. Essa aqui é a primeira formulazinha que nós colocamos. Vamos fazer aqui um exercício para ir fixando. Digamos que eu tenho uma DDP, uma tensão elétrica de 220 volts, entre o ponto A e o ponto B. E eu vou colocar, e a carga que foi transportada, o valor dela era de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Qual foi o valor do trabalho realizado no transporte dessa carga de um ponto a outro? Deixa eu só dar uma arrumadazinha aqui. Vou pegar a minha formulazinha, né? A voltagem entre A e B igual ao trabalho dividido pela carga. Vamos substituir aqui o que nós temos. A voltagem é 220. Vou colocar agora o trabalho dividido pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Bom, como aqui está em potência de 10, vamos colocar a voltagem também em potência de 10 para facilitar o cálculo. Vai ficar 2,2 vezes 10 ao quadrado, não é isso? Voltando à vírgula, duas casas decimais. Agora multiplicando meios por extremos, né? Vai ficar 2 vezes 2,2, 4,4. E a potência é 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar trabalho de A até B, vai ficar 4,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o trabalho realizado de A para B, 4,4 vezes 10 a menos 4 joules. Importante, hein? E o valor desse trabalho aqui é independente da trajetória. A carga foi em linha reta, mas se ela tivesse ido lá por cima fazendo um arco ou fazendo zigue-zague, isso não importa. O valor do trabalho realizado só depende da diferença de potencial e do valor da carga. A força elétrica ela é uma força conservativa. Por isso que acontece isso. Do mesmo jeito que a força-peso, o trabalho da força-peso independe da trajetória do objeto. Só vai depender da altura em que ele se encontra até o ponto onde ele vai. A altura em relação ao nível de referência. Então, gente, o trabalho realizado só vai depender da voltagem e do valor da carga. Vencida essa etapa, vamos continuar aqui a nossa análise. Voltagem em um campo uniforme. Eu tenho aqui uma placa positiva ou negativa. Nós já vimos lá na aula de campo elétrico que esse aparato gera um campo elétrico uniforme aqui nessa região, né? Separado por uma distância D. Esse campo elétrico uniforme faz surgir uma força constante que é capaz de transportar uma carga elétrica do ponto A até o ponto B, se essa carga for positiva. Ela vai ser repelida pela carga positiva e atraída pela negativa. É isso? Pois bem, e nós vimos agora há pouco que
a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho realizado de deslocar essa carga de um ponto a outro, dividido pelo valor da carga. Eu quero que a gente chegue agora em uma fórmula para calcular essa diferença de potencial envolvendo grandezas elétricas e não o trabalho em si. Então, olha só. Vocês lembram lá do estudo da mecânica? Que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se eu tiver uma força aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho realizado por essa força é igual ao valor módulo dessa força vezes o deslocamento que foi produzido por ela. Então eu posso reescrever essa fórmula aqui desse jeito. Ó. No lugar do trabalho, de A para B, eu vou colocar a força elétrica, que é quem está realizando esse trabalho aqui, é uma força constante, vezes o deslocamento, que é a distância entre as placas. E essa força elétrica também pode ser substituída colocando valores em função do campo elétrico. Lembra aí como é que calcula o campo elétrico? É a força dividida pela carga, nesse caso de campo elétrico uniforme. Fazendo aqui meios por extremos, eu vou ter que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Então, onde eu tenho F, que é a força elétrica, eu vou colocar E vezes a carga, que multiplica a distância que já tinha. Então, vejo que eu tenho carga no numerador e carga no denominador. Vai cancelar, logicamente. E eu vou ficar com essa fórmula aqui. A voltagem entre os pontos A e B é igual ao campo elétrico, que é uniforme, vezes a distância entre os pontos A e B. Esta é a nova fórmula que a gente tem para calcular a voltagem entre os pontos A e B, se eu estiver tratando de um campo elétrico uniforme. Vejam que a voltagem, de acordo com essa fórmula aqui, ela é diretamente proporcional à distância entre os pontos. Um gráfico entre a voltagem entre os pontos A e B e a distância entre esses pontos seria uma reta passando pela origem. Outra coisa importante, esse ponto C que eu coloquei aqui agora. Qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C? Aí você diz, isso é fácil. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C é o campo elétrico vezes a distância. Exatamente. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado. A distância não é essa distância aqui, não. Entre A e C. Lá na frente, quando a gente estiver falando de superfícies equipotenciais, vocês vão até entender melhor. Mas veja só. Esse ponto aqui está no mesmo potencial que esse. A distribuição é uniforme. Então, o ponto numa linha horizontal com C tem o mesmo potencial que o ponto A. Então, a distância que importa é a distância entre os potenciais, daqui para cá, entre uma placa e outra. Então, não é a distância real, física, entre o A e o C, é a distância entre as placas. Bom, feito esse esclarecimentozinho, vamos continuar aqui. Eu estava falando de diferença de potencial, mas se eu quiser calcular o potencial em si, como é que eu vou fazer, né? Vamos lá, então. Primeiramente, sobre a carga pontual. Eu ter aqui a carga, que é uma carga grande, e vou diminuir, não a carga, mas as dimensões do objeto que contém a carga. Até um ponto. Daí eu tenho uma carga pontiforme ou pontual. Eu não diminui o valor da carga em si, diminui as dimensões do objeto que contém a carga. Ok? Pois bem. Mas aqui, relembrando, eu tenho o potencial no ponto A, tenho o potencial no ponto B. Uma carga colocada aqui vai ser dotada de energia potencial, que vai se transformar em energia cinética. E aqui eu vou ter trabalho mecânico realizado. E a diferença de potencial é igual a esse trabalho dividido pela carga. Foi isso que a gente viu até agora, em resumo. Mas eu quero calcular o potencial em si, no ponto A, que está a uma certa distância da carga. E o potencial no ponto B, que está a uma certa distância da carga. Como é que eu faço para calcular? Pois bem, apresento aqui a fórmula para calcular o potencial elétrico em qualquer ponto. É igual a K0 vezes Q, a carga pontual, que está gerando o campo elétrico,
dividido pela distância desse ponto até a carga. Esse K0, vocês lembram, 9 vezes 10 elevado a 9. A gente se familiarizou com ele lá no estudo da força elétrica, na lei de Coulomb, lembram? Olha aqui. E também essa constante K0 está presente no cálculo do campo elétrico, criado por uma carga pontiforme. Muito semelhante. Cuidado, são semelhantes, mas tem uns detalhezinhos que a gente precisa ver. Por exemplo, o Q que eu vou colocar aqui pode ser positivo ou negativo. Aqui você lembra, eu coloco sempre o módulo do Q1 e do Q2, ou do Qzão e do Qzinho, e aqui sempre o módulo da carga. Aqui, para calcular o potencial elétrico, essa carga pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque o potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial, como é o caso da força elétrica e do campo elétrico. Mas, retirando aqui a fórmula da força elétrica e do campo elétrico, o resumo é esse aqui. Eu calculo o potencial elétrico multiplicando K0 vezes a carga dividido pela distância R, a distância do ponto até a carga. Ok? Continuando. E se eu tiver várias cargas gerando um potencial elétrico lá no ponto P? Bom, aí eu vou ter que fazer a soma dos vários potenciais. Potencial 1 no ponto P, o potencial 2 no ponto P e o potencial 3 no ponto P. E cada um deles eu calculo com a fórmula que eu apresentei agora há pouco, pegando as distâncias de cada um deles e a carga de cada um deles. Preste muita atenção. Quando a gente vai resolver essa mesma situação para descobrir o campo elétrico resultante, por exemplo, eu fiz isso numa aula sobre o campo elétrico resultante de várias cargas, a gente tem que fazer a soma vetorial, mas aqui não. Aqui a soma é algébrica, pois o potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial. É só me preocupar, como lá no campo elétrico, ver a direção e o sentido de cada um deles e depois determinar a resultante. Aqui não tem, aqui é só o valor escalar mesmo, tá bom? Continuando aqui. Nós vimos o potencial elétrico de uma carga pontiforme. O potencial elétrico em uma esfera eletrizada. Aqui vamos considerar essa esfera sendo uma esfera metálica em equilíbrio eletrostático. Nós temos o ponto A um pouco distante, o ponto B na superfície da esfera e os pontos C e D aqui dentro. Como é que calcula o potencial elétrico em cada um deles? Bom, é só eu pegar a K0 vezes a carga e dividir pela distância R. No ponto B, a única diferença é que a distância é o raio da esfera, porque a distância que importa é do centro da esfera até o ponto em consideração. Então, só muda que o R vai ser o raio da esfera. E o potencial no ponto C e no ponto D? Como é esse comportamento? Aqui cabe uma observação antes, olha só. Uma carga de prova, colocaria aqui no ponto C ou no ponto D, ela não seria deslocada de um ponto a outro aqui dentro. Não teria trabalho realizado, porque nós já vimos nas aulas anteriores que o campo elétrico no interior de um condutor carregado, ele é nulo. Então, se não vai haver trabalho realizado aqui, não vai haver força elétrica para ver o deslocamento da carga, a diferença de potencial entre C e D é o trabalho dividido pela carga e esse trabalho é zero. Logo, vai ficar o potencial no ponto C menos o potencial no ponto D igual a zero. Isso quer dizer que o potencial no ponto C é igual ao potencial no ponto D. E isso vale para qualquer ponto dentro da esfera, gente. Os pontos no interior de uma esfera metálica eletrizada estão todos no mesmo potencial elétrico. Tá? O gráfico da voltagem em função da distância dos pontos para uma esfera eletrizada, uma esfera metálica eletrizada, é desse jeito aqui. Ó. O potencial ele é aqui na vertical e a distância na horizontal. O potencial ele é constante à medida que vai aumentando aqui a distância até chegar no raio da esfera, e depois que passa do raio da esfera, ou seja, pontos externos à esfera, aí como a voltagem é proporcional ao inverso da distância, à medida que vai se afastando, o potencial vai diminuindo. Por isso que o gráfico fica desse jeito aqui, tá bom? Quanto maior a distância, menor o
potencial elétrico, em pontos fora da esfera. Já sabemos como calcular o potencial elétrico em um ponto. Vamos agora aprender como calcular a energia potencial elétrica em um ponto. Aqui o ponto A e o ponto B, cada um tem um potencial elétrico, e esse potencial, como vocês sabem, se colocado uma carga aí, essa carga vai entrar em movimento, e no deslocamento da carga, a força elétrica realizou um trabalho, de A para B. Com essa fórmula aí, diferença de potencial igual ao trabalho dividido pela carga, nós vamos chegar numa fórmula para calcular a energia potencial elétrica. Se eu multiplicar meios por extremos, esse Q não vai multiplicar tanto VA como VB? Então, como é que vai ficar? Vamos fazer uma modificaçãozinha nessa forma. Vai ficar assim, ó. Trabalho de A para B, ó, multiplicando meios por extremos, é como se aqui tivesse denominador 1, né? E o Q vezes VA, Q vezes VA. E o Q vezes VB, Q vezes VB. Vai ficar desse jeito aqui, não vai? Pois bem. Lembra da história da força elétrica ser conservativa? Pois é. Se a força é conservativa, o trabalho pode ser calculado, o trabalho de deslocamento dessa carga pode ser calculado pela variação da energia do ponto A e no ponto B. Assim, ó. Trabalho de A para B é igual à energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Observe aqui a semelhança. Então, esse termo é igual ao de baixo e esse outro é igual ao de baixo. Vamos escrever. A energia potencial no ponto A é igual a Q vezes o potencial no ponto A. E a energia potencial de B é igual a Q vezes o potencial no ponto B. Mas nós não vamos ficar nesse ponto aqui, nós vamos avançar. Nós sabemos que o potencial elétrico tem uma fórmulazinha para ele, não tem? O potencial elétrico não é dado por essa fórmula aqui, K0 vezes Q, que é o Qzão, né, a carga geradora do campo elétrico, dividido pela distância do ponto até a carga. Se eu tiver um ponto qualquer, vamos colocar aqui, ó, um ponto qualquer, uma distância R. Aqui tem um potencial V. Se eu colocar uma carga Q, carga de prova positiva, vai surgir uma energia potencial elétrica. E ela é dada nessa fórmula aqui. É o valor da carga vezes o potencial nesse ponto aqui. E o potencial é K0 vezes a carga grande dividido por R. Logo, a energia potencial é calculada multiplicando K0 vezes Qzinho vezes Qzão dividido por R, que é a distância da carga Qzinho até a carga principal. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar e é medida em joules, como qualquer outra energia. O fato dela ser escalar nos lembra que aqui, na hora de colocar o valor da carga, tem que colocar o sinal dela. Se for uma carga negativa, tem que colocar o valor da carga com o sinal de menos. A gente não fazia isso, como eu falei agora há pouco, no cálculo da força elétrica, falei de Coulomb, e nem no cálculo do campo elétrico. Mas aqui, como a energia potencial é uma grandeza escalar, não tem questão de direção e sentido, é a energia naquele ponto, nós vamos colocar o valor da carga com o seu devido sinal, positivo ou negativo, tá bom? Pois bem, vamos fazer aqui um exercício para trabalhar um pouco com essa fórmula da energia potencial. Sempre bom de vez em quando exercitar esses cálculos e vai memorizando a fórmula, tá bom? Digamos que a carga Qzão seja 5 microcoulomb, a carga Qzinho 4 microcoulomb e a distância entre elas 10 centímetros. O K0, vocês lembram, 9 vezes 10 elevado a 9. Qual é o valor da energia potencial? Pronto, K0, 9 vezes 10 elevado a 9. O Qzinho é 4 microcoulomb, aqui esse micro quer dizer 10 a menos 6, não é isso? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, vezes 5, também microcoulomb. Então 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância 10 centímetros. Tem que cuidar desse centímetro também, não tem? Colocar em metros. Como é que vai ficar? Ó, 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metros, né? Que é a mesma coisa dividir por 100, dividir por 10 ao quadrado. Então eu tenho 10 vezes 10 a menos 2. Aqui é como se tivesse expoente 1 positivo, conserva a base e soma. 1 com menos 2 vai ficar 10 a menos 1 metro. Pronto, então aqui no denominador, no lugar do R, eu vou colocar 10 a menos 1. E agora é só fazer as contas.
4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 2 vezes 9, 18, vai ficar 180. Então, energia potencial 180 vezes. Como é que vai ficar as potências de 10? Bom, eu tenho 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 1. Juntando aqui a do numerador. As negativas, menos 6 com menos 6, conserva a base e junta, vai ficar 10 a menos 12. 10 a menos 12 com 10 elevado a 9 vai dar um saldo de 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 eu vou dividir por 10 a menos 1. Então, divisão de potência, conserva a base e subtrai. Menos 3 menos menos 1. Então, vai ficar menos 3 mais 1, né? 10 a menos 2. Como a potência está pequena, vamos eliminar e voltar aqui para a vírgula duas casas. Então, a energia potencial, nesse ponto aqui, é de 1,8 joules. Está feito aí o exercício. Só para finalizar, vamos falar sobre superfície equipotencial de uma carga. Conceito: é toda a superfície onde todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. O nome já sugere, né? Equipotencial, é um prefixo de igualdade, né? Essa carga positiva, vamos desenhar aqui as linhas de força. É um campo de afastamento, as linhas de força são se afastando. E essa carga negativa é um campo de aproximação, as linhas de força são se aproximando da carga. E a superfície equipotencial, professor? Vai agora. Uma superfície equipotencial, numa situação como essa, são esferas concêntricas à carga. Qualquer ponto aqui está à mesma distância da carga principal. E como o potencial elétrico depende da distância, qualquer ponto nessa superfície da esfera vai ter o mesmo potencial. Aqui na carga negativa, a mesma coisa. Algo importante de se perceber em relação às superfícies equipotenciais é isso aqui. Ela é sempre perpendicular às linhas de força. Como aqui vem do centro, aqui onde corta a esfera, forma um ângulo de 90 graus. Ok? Agora, vamos ver aqui o seguinte. Se eu colocar aqui dois pontos A e B em superfícies equipotenciais diferentes, então cada um vai ter um potencial. Como o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância, quanto mais distante, menor é o potencial elétrico. Então, aqui, o potencial elétrico de A é maior que o potencial de B. Agora, uma análise bem importante, gente, é aqui quando a carga aqui é negativa. Olha só, eu tenho aqui os pontos C e D. Qual é que tem maior potencial? É o C ou é o D? Mas, é o D porque está mais próximo. Agora, cuidado. Lembrem que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Eu tenho que colocar o sinal na hora de fazer o cálculo. Então, se essa carga é negativa, o valor do potencial elétrico vai dar um valor negativo, não vai? Pois bem, e esse R aqui, quanto mais próximo em módulo, vai ser maior o potencial elétrico. Só que ele é negativo. E um número negativo, quanto maior, menos ele vale, não é? Perceberam? Então, gente, o potencial no ponto C, que está mais distante, ele é maior do que o potencial no ponto D. Por quê? Porque são gerados por uma carga negativa. Ok? Pois bem, para finalizar, vamos falar de uma superfície equipotencial em um campo uniforme. Olha aqui, ó. Mesma coisa, mesmo conceito, sempre perpendicular às linhas de força. E aqui eu tenho uma placa positiva e uma negativa gerando o campo elétrico uniforme. Tá aí, as linhas de força. Superfície equipotencial seriam perpendiculares às linhas de força, ou perpendiculares ao campo elétrico, né? Mesma coisa. Os pontos, se eu colocar o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles têm o mesmo potencial, porque estão na mesma superfície equipotencial. Eles estão a uma mesma distância da placa. Estão a mesma distância da placa, eles têm o mesmo potencial. E o ponto D está a uma distância diferente, está na outra superfície equipotencial. Eu posso escrever isso aí, não posso não? O potencial do ponto A é igual ao potencial de B, igual ao potencial de C, e todos, cada um deles é maior do que o potencial do ponto D, porque ele está distante da carga positiva e se aproximando da carga negativa. Só um exercício aqui para finalizar. Sendo o potencial no ponto A igual a 500 volts e o potencial no ponto D igual a 300 volts,
Sabendo que a distância que separa essas duas superfícies equipotenciais é de 10 centímetros, qual o valor do campo elétrico entre as placas? O campo elétrico é uniforme. Lembra que a gente pode calcular com a voltagem? Voltagem entre A e D igual ao campo elétrico vezes a distância entre os pontos. Lembra disso aí, né? Pois bem, a diferença de potencial, 500 menos 300, vai dar 200. Campo elétrico vezes a distância colocada em metros vai ficar 0,1. Então, o 0,1 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o campo elétrico é igual a 200 dividido por 0,1. Isso vai dar 2.000 volts por metro. Volts por metro? Isso mesmo. O campo elétrico também pode ser medido em volts por metro. A gente estava acostumado com Newton por Coulomb, né? O bom, gente, é que essas unidades são equivalentes. 1 volt por metro equivale a 1 Newton por Coulomb. Tá aqui, ó. Bom, pessoal, e com isso eu finalizo aqui as explicações sobre potencial elétrico e sobre energia potencial elétrica. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor esses conteúdos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!